Agora vamos falar de comida, né? Na verdade, vamos falar de alimentação. Vamos falar de nutrição. Com a correria do dia a dia, a gente sabe que não é sempre fácil a gente nutrir o corpo, né? Comer bem, se alimentar direitinho. Então, imagina só se você se alimentar com algum tipo de intolerância de forma errada. E o pior é que isso tá comum, hein, gente? A população brasileira adoecendo porque tem intolerância, não tá levando a sério e tá fazendo besteira. A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto importante pra gente identificar os sinais de uma intolerância com a gastroenterologista doutora Aline Kusomoto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Amo quando você vem, que você explica tudo direitinho que a gente precisa saber, né? Ela trouxe aqui, olha, um corpo humano por dentro, podemos dizer assim. Sim. Para explicar um pouquinho como que funciona, né? Na verdade, a gente tem que entender duas diferenças. Existe uma coisa que se chama intolerância e uma coisa que se chama alergia, né? Uma coisa diferente da outra. A alergia é quando você não pode ingerir de forma alguma aquele alimento, aquela substância. A intolerância, não. Você até pode... alguma quantidade ainda é permitido, né? Hoje a gente veio para falar um pouquinho do glúten e um pouquinho da lactose. Tá. No caso da intolerância à lactose, o que acontece no organismo, né? O leite, ele é feito basicamente de carboidrato, gordura e proteína. O carboidrato do leite é a lactose. Todos os mamíferos, né, eles foram feitos para quebrar essa lactose durante a infância. Mas ao longo da vida, justamente quando você começa a introduzir outros alimentos, você acaba desenvolvendo, você acaba diminuindo essa chance de metabolizar esse carboidrato, né? Então, grande maioria dos adultos, ao longo da vida, vai perder essa capacidade de quebrar esse carboidrato que é a lactose. E o que acontece, né? O que você desenvolve quando você não consegue quebrar esse carboidrato? Você começa a ter gases, pode apresentar diarreia, distensão abdominal, passar mal, né? E aí você acaba tendo esses problemas gastrointestinais. No caso do glúten, o que acontece? O glúten é uma alergia realmente à proteína do trigo, que é o glúten. A partir do momento que você ingere qualquer quantidade do glúten, você cria como se fosse o intestino delgado, que é esse daqui. Ele é cheio de cílios. Imagina que você tem uma escova de dente que tem aqueles cílios. Quando você come o glúten, ele perde aqueles cílios que tem ali. E quando ele perde isso, ele perde a capacidade de absorver todos os tipos de nutrientes que tem ali. Então, quando você tem alergia ao glúten, quando você não descobre, começa a tratar de forma efetiva, você pode ficar desnutrido, ter perda de peso. Em crianças, principalmente, dificuldade de desenvolvimento neurológico, até mesmo de crescimento, de estatura, diferente da lactose. Na infância, é muito difícil você ter a intolerância à lactose, justamente porque todos fomos feitos para tomar leite na infância. O que é muito comum na infância, quando o paciente não consegue tomar o leite, é que ele tem uma alergia à proteína do leite, não ao carboidrato do leite, que é a lactose. Ok. Certo? Perfeito. E aí, quando a gente detecta ou alergia à lactose, né? Não a lactose, é a proteína. A proteína. Que é o quê? A proteína do leite é uma das substâncias que estão presentes no leite. Então, a partir do momento que você tem alergia, quando você é criança, você começa a desenvolver vômito, dores, perda de peso, tomando leite... Aí alergia a leite. À proteína, então, não quando ao a gente tem carboidrato. alergia a leite, alergia a glúten, parou, não pode comer de jeito nenhum. Tá. No caso do leite, algumas crianças, quando você descobre essa alergia no começo, você tira o leite da criança, muitas vezes ao longo prazo, quando estão maiores, já na fase da infância e do adulto, você até consegue introduzir o leite de novo, porque é como se ele tivesse perdido essa sensibilidade da alergia e você consegue voltar a tomar o leite. No caso da doença celíaca, de forma alguma. Uma vez celíaco, sempre celíaco. O interessante da doença celíaca é que nem sempre você vai desenvolver ela logo na infância. Muitas vezes você tem uma dificuldade no didiagnóstico, justamente porque ela é uma doença que dificulta. Pode acontecer de repente. Ai, mas você comeu um pãozinho e o que você teve? Ai, teve uma diarreia, ficou com mal-estar. E você não consegue identificar realmente o foco de onde que vem aquilo.
Tá. Tem algum exame que dá para detectar certinho? Sim. No caso da doença celíaca, o exame padrão ouro é a endoscopia com biópsia do duodeno, que é essa região aqui do finalzinho do estômago. No caso da intolerância à lactose, nós temos basicamente 3 testes, né? O mais comum, que é popularmente conhecido, que é o teste de intolerância à lactose, que inclusive a gente consegue fazer até no SUS, que é um teste bem tranquilo, você ingere mais ou menos cerca de 50 gramas de lactose e você faz a medição do açúcar ao longo do tempo. Então, a partir do momento que você ingeriu a lactose, você faz a glicemia. Meia hora depois, você faz de novo. 60 minutos, 90 até 120 minutos. O que você vai enxergar se você for realmente intolerante à lactose? Como não vai ter a quebra da molécula, a sua glicemia ela vai ficar constante. Então, vai ser mais ou menos o mesmo parâmetro de glicose que você vai ter desde a hora que você ingeriu até os últimos minutos. Perfeito. Deu para entender, né? Eu falo, quando ela vem, a gente vai aprendendo bastante. Agora a gente vai conhecer a história da Bruna Frade. Ela descobriu que tinha intolerância à lactose depois de adulta, teve que se adaptar, vai falar um pouquinho da vida dela, depois a gente continua com a doutora. Pesquisas apontam que aproximadamente 35% da população com idade acima de 16 anos sofrem algum tipo de desconforto digestivo após o consumo de derivados do leite. A Bruna descobriu que era intolerante à lactose depois dos 17 anos. A minha infância inteira eu sempre comi alimentos que são derivados de leite e tomei leite e nunca passei mal. Só que aí, lá para os meus 17 anos, toda vez que eu ia no restaurante, comia um hambúrguer, tomava algum milkshake, algum sorvete, eu sempre tinha muitas dores intestinais, como se fosse uma torção na barriga, e também eu tinha diarreia. E aí eu fui no gastro e ele me passou alguns exames para fazer, e um deles foi de intolerância à lactose, e aí atestou que eu tenho intolerância à lactose. Eu já sabia o que era, porque isso aconteceu também com a minha irmã. Minha irmã, a infância dela também, ela nunca teve intolerância, só que aí mais para a adolescência ela desenvolveu a intolerância à lactose. Então, como lá em casa minha mãe já comprava leite condensado com a enzima de lactase, que já vem dentro do produto, ou leite sem lactose, ela já tinha essas substituições em casa, então para mim foi mais fácil. Na minha alimentação hoje, quando eu vou fazer alguma vitamina, que antes eu colocava leite, eu troquei por água de coco, que também fica bem gostoso, e tento fazer opções de produtos veganos que usam queijos e derivados que são falsos, que não são do leite, porque aí eu não preciso ficar consumindo tanto a enzima da lactose. Bruna garante que dá para conviver com a intolerância à lactose. Dá para adaptar porque, principalmente hoje que as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes à lactose, nos restaurantes, nos lugares, os alimentos já são adaptados para isso. E também, mesmo que você não consiga adaptar na sua dieta, você pode consumir a enzima, que é uma opção para se caso você não conseguir largar o leite. Mas os leites que já tem a enzima diluída nele, eles são mais doces e mais gostosos que o normal até. A Bruna, né? Bruna. Ela falou assim, vem sendo cada vez mais diagnosticado. Na verdade, você conseguir tomar leite depois de mais velho é um sinal de uma evolução genética. Porque antigamente as pessoas viviam de colheita. A partir do momento que o homem começou a conseguir pegar o gado, cuidar do gado e ver que o leite era realmente um fator nutritivo, eles passaram a ingerir o leite. E aí sim você teve essa mutação genética, o que permite que muitas pessoas, mesmo depois de adulto, façam uso do leite sem ter nenhum comprometimento. Mas mais ou menos aí 35% da população mundial tem essa deficiência na quebra desse carboidrato complexo. Ok. Ela falou que é fácil conviver com tudo isso, né? Sim. E aí eu vi que você trouxe aqui alguns alimentos. Esses alimentos, eles são sem lactose? Sempre me perguntam, lactose, né? Doutora, o que é mais fácil? Você ser celíaco ou você ser intolerante à lactose? Eu vou falar como experiência, né? Eu tenho uma grande amiga minha, a doutora Paula Bussi, que ela é celíaca, que descobriu tardiamente também, nessas de não ganhar peso, tudo bem clássica a história. E a mãe dela acabou fazendo gastronomia e desenvolveu uma cozinha, uma culinária para pessoas que não podem nem comer o leite, nem tomar o leite, nem comer o glúten. Então, eu acho, na minha opinião, né, que ser celíaco é um pouco mais
Fácil, por quê? Porque o leite ele tem um gosto de leite. Então, muitas vezes você vai tomar um leite de arroz, vendo ele branco, mas não vai ter aquela sensação de estar tomando leite. Mas simplesmente pelo gosto. Hoje em dia, com o advento da farmácia, tecnologia, você pode substituir as coisas, né? Então, hoje em dia, que nem tem leite de caju, um leite de arroz, o próprio leite de soja, né? Interessante saber que as pessoas acham que o leite desnatado, ele tem menos lactose. Então, às vezes, tem uma intolerância, eu prefiro tomar o leite desnatado. Isso não é verdade, porque a partir do momento que você tira a gordura do leite, esse leite ele fica com mais disponibilidade de lactose no copo. Então, você acaba ingerindo mais lactose do que se você estivesse tomando um leite integral, por exemplo. Outra coisa que é interessante, as pessoas... a aveia em si, se você for pegar ela pura, ela não tem realmente nada de glúten, né? Só que qual que é o problema da aveia para um celíaco? Porque durante o processo de transporte, tudo, ela acaba sendo contaminada junto com centeio, com outras coisas que tem ali presente. Então, ele sempre vai ter, essas que vêm empacotadas no mercadinho, ele sempre tem um rastro de glúten nele. Então, a gente pede para os pacientes que têm doença celíaca não fazer ingesta de aveia por conta disso, por conta dessa contaminação que é feita durante o transporte. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Você consegue tomar um iogurte sem lactose. E interessante que esses alimentos que não têm a lactose, geralmente vêm enriquecidos de alguma coisa. Então, eles sempre têm um ferro, um extra de cálcio, ou até mesmo a enzima, né? Que nem a própria Bruna falou, a enzima já vem dentro do produto. O problema é que esse produto, muito tempo parado, essa enzima ela acaba ficando inerte, né? E aí você acaba não conseguindo efetivamente fazer a quebra dela dentro do organismo, que nem é o proposto. Mas é uma forma de substituição e hoje em dia não tem como você falar que você não se alimenta bem ou que você passa vontade, porque com essa gama de alimentos aqui realmente... não fica tão complicado, fica mais né? fácil. Bom, também tem uma linha aí que não tem nem intolerância, nem alergia, mas acha que glúten e lactose faz mal, faz a pessoa engordar, faz a pessoa ficar inchada. Isso é verdade? O glúten, ele é alergênico, né? Ele realmente é alergênico. A lactose em si, não. O leite, ele é uma das substâncias mais importantes que a gente tem na alimentação. Primeiro que é barato, segundo que tem lipídio, proteína e carboidrato, além de cálcio, ele é fonte de cálcio, de ferro, de uma série de alimentos. Tanto é que a gente não preconiza o paciente que é intolerante à lactose tirar o leite. Hoje em dia a gente faz um teste terapêutico. Então, tira o leite do paciente durante 2 semanas e você vai começar a introduzir esse leite aos poucos. Porque, diferente da doença celíaca, o paciente que é intolerante à lactose, ele tem níveis de intolerância. Então, tem desde aquela pessoa que não aceita nada até aquela pessoa que consegue comer um queijo quente sem ter grandes transtornos gastrointestinais. Agora, o glúten é interessante porque até pessoas que têm doença autoimune normal, porque a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Então, pessoas que têm, de repente, lúpus ou alguma artrite, é interessante evitar comer, porque todas as doenças que são autoimunes, o glúten ele pode acabar desencadeando ou até piorando por causa desse fator alergênico. Tá? Muito bom. Deixa eu fazer aqui, tem uma série de perguntas dos telespectadores e eu gosto porque aí eles participam também, tá? Então já vou para a primeira pergunta. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Que vem... Da onde? Itaguaí, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Cláudia e doutora. O leite, para quem não tem rejeição, é saudável mesmo sendo de caixinha? Sim, é saudável. A Organização Mundial de Saúde orienta que se faça ingesta de leite, porque é a nossa principal fonte de cálcio, tá? Existem outros alimentos que têm cálcio, mas o leite realmente não tem para com ele, né? Se você pegar 250 gramas de brócolis, ele vai te dar uma quantidade mínima de cálcio que você precisa. Então, você precisaria comer uma floresta de brócolis para conseguir ter a mesma quantidade de leite que você tem, de cálcio que você tem num copo de leite. Então, o leite, se você não tem nenhum tipo de intolerância, o ideal é realmente manter ele na alimentação. Gente, é bom ouvir isso, né? Porque durante um tempo também a gente ouviu que, tira o leite de vaca é para bezerro, o ser humano não precisa de leite. E precisa sim. Precisa sim. Né? É bom e barato. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber se bebês de 1 ano e 6 meses podem tomar leite de vaca ou será que tem que ser leite de soja? Qual dos dois é o melhor? Obrigada, tô ligada no Vida Melhor. Beijos, beijo, muito obrigada a você também. É a Paula de Joinville quem pergunta? Não, eu acho que essa pergunta aqui não tem identificação. Olha, eu não tenho propriedade para responder como pediatra, tá? Mas eu acredito que não possa
porque a proteína do leite é diferente, né? Então, o leite materno, ele tem uma substância, ele tem toda uma harmonização ali que foi feita para o bebê. Eu não consigo te dizer especialmente se o leite de vaca pode ser tomado por um bebê de um bebê mês. Não, é um bebê de 1 ano e meio. Ah, não, 1 ano já está liberado. 1 ano e meio já está liberado, né? Já tá. Come A partir de 6 meses você já começa a liberar alimentação, até outras 6 coisas. meses, gente, só leite materno, É exclusivo, né? E é tão gostoso amamentar. Oh, saudade boa. Ó, a próxima pergunta. É normal consumir leite ou derivados e ter problemas respiratórios, como rinite alérgica ou sinusite? A meia pergunta, Luciana Bernardo, do Rio de Janeiro. Não é comum, mas também não é incomum. Tem alguns pacientes que eles acabam tendo esse fator alergênico um pouco mais exacerbado, tá? Mas falar assim, todos os meus pacientes que vão lá têm rinite por conta de intolerância? Não. Próxima pergunta. A barriga do meu filho é estufada e ele sente muita dor, mas não tem diarreia. Pode ter a ver com intolerância? Ele consome derivados de leite e sente mais dores. Sou de Campina Grande, na Paraíba. Obrigada pela pergunta. Pode sim. Por quê? Uma vez que a lactose não é metabolizada, quebrada da forma devida no intestino delgado, quando ele chega no intestino grosso, ele se debara com bactérias que tem ali. E essas bactérias acabam fazendo o quê? Transformando essa lactose em metano, em gás carbônico e hidrogênio. Então, você pode ter essa distensão, sim. Nem sempre pode vir acompanhada de diarreia, mas não é incomum. Dor de distensão abdominal, muitos gases também. Tá. Próxima pergunta. Boa tarde, sou de Itapiúna, no Ceará. Me chamo Renata. Oi, Renata. Tenho uma dúvida. Sou intolerante à lactose, mas não me dou com o leite. Sou intolerante à lactose, mas não me dou com o leite. A lactose... Não sei. Zero lactose. Ah, não me dou com o leite, zero lactose. E minha médica não me indicou nenhum outro tipo de leite. E aí? Você pode fazer ingesta de leite de vaca sem problema nenhum. Apesar de você não produzir a enzima, existem medicamentos hoje, inclusive, que não é um medicamento, é a própria enzima que você toma junto quando... Então, você vai tomar um copo de leite e vai tomar essa enzima. Já me perguntaram, doutora, a longo prazo eu não vou ficar viciada? Não, porque não é uma medicação. Você está tomando aquilo que vai quebrar o que o seu organismo não quebra. Então, se você tem vontade de tomar um leite, comer um queijo e não se adapta com outras formas que não a que tem a lactose, o ideal é fazer o uso das enzimas que é a lactase. Tá joia. Próxima pergunta. Boa tarde. Minha filha tem 5 meses e tomou leite em pó e ficou toda vermelha. Pode ser intolerância à lactose? Eliane, do Rio de Janeiro. Eu acredito que seja alergia à proteína do leite e não intolerância à lactose. O ideal é passar realmente com um especialista para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Porque... aquilo que eu disse anteriormente, nós fomos feitos para degradar a lactose durante essa primeira infância, né? Então, quando você começa a ter alterações em pele... no caso, ela é bebezinha, 5 meses, muito bebê, né? O ideal é procurar, porque provavelmente ela tem alergia à proteína do leite. Ok. Doutora Aline Kusomoto, muito obrigada. Obrigada a você. Ela está no www.clinicakusomoto.com.br, no Instagram DR Aline Kusomoto. E o telefone é o 11 3384 1108. Tem um WhatsApp também, que é o 11 99119 4532. Pode fazer contato com ela. Obrigada. Qualquer dúvida é só mandar, pessoal. Gostei do bate-papo. Obrigada. Foi bom, né? Aprendemos um monte de coisa nova. Obrigada. Beijo, e até a querida. próxima, tá bom? Vamos continuar? Gente, com todas essas dicas, a gente precisa se conscientizar, né? Comer direitinho. Tanta gente está comendo errado. E sabe que quando a gente não está nutrindo o nosso corpo de forma adequada, a gente acaba gerando mais vontade de comer besteira. E muitas vezes a gente acaba engordando por conta disso. Pois é, a doutora estava falando aqui. Muita gente que tirou o leite, né? Tava pensando, puxa, uma fonte de cálcio tão importante. E aí, depois fica com fome e começa a comer um monte de outras tranqueiras. Pega leve, tá? Equilíbrio sempre.